Já parou para pensar que futebol e principalmente a Copa do Mundo podem nos trazer algumas reflexões? Então é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Vem comigo? E aí, TR, tudo bem? Eu sou a Kézia, apaixonada por RH, por tecnologia, por pessoas, e eu tenho um curso de extensão universitária que se chama Profissão Tech Recruiter. Se você quiser saber mais, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Mas vamos lá. O meu irmão é apaixonado por futebol, apaixonado por esporte e também é professor de geografia. Então é aquela pessoa que ama conhecer mais sobre culturas, ama conhecer mais sobre países e tudo mais, e obviamente gosta também de futebol, tanto que criou um canal e está cobrindo agora a Copa do Mundo. Eu vou deixar aqui também na descrição se você quiser dar uma olhada depois. Eu estou ajudando ele, eu já aprendi muitas coisas lá, inclusive um pouquinho mais da cultura de cada país, quem são os grupos de cada país da Copa e tudo mais. Mas vamos, voltando ao que interessa. Eu passei a observar várias coisas desse universo, principalmente falando de carreira, porque, gente, querendo ou não, os jogadores de futebol, eles também têm uma carreira parecida com a nossa, em que eles passam alguns problemas parecidos, então, não só em relação à parte técnica, mas também em relação à parte emocional. E é esse ponto que eu quero abordar aqui hoje. E um primeiro ponto que eu quero trazer é organização é crucial. Eu trabalhei em 2014, quando a gente teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, para uma empresa que cuidava de toda a parte de alimentos e bebidas da Copa, nas 12 cidades sedes. Então, tudo que era vendido, fosse um refrigerante, cachorro-quente, pipoca, tudo passava pela empresa. E eu era do RH. E a gente fazia todo o processo, era do RH sede, que cada RH tinha, cada cidade sede tinha o seu RH, então eram 12 equipes de RH e mais a equipe sede. Então eu ficava lá e eu ajudei a recrutar todas as pessoas das 12 cidades sedes, como por exemplo nutricionistas, supervisores, a galera de TI e tudo mais. E quando acabou esse processo, a gente ficou focado no processo de organização. Então, existiam algumas planilhas que a FIFA pedia, principalmente uma planilha que era de credenciamento, que era a liberação das pessoas para entrarem nos jogos. E eu fiquei responsável por essa planilha. Então, era uma responsabilidade muito grande, porque a FIFA só deixava entrar, por exemplo, quem estivesse na planilha, e geralmente a gente tinha que mandar um dia antes, porque agora que vocês estão assistindo, né? Não sei em que época você está assistindo esse vídeo, mas agora a gente está tendo a Copa do Mundo no Catar e os jogos acontecem simultaneamente, alguns jogos. Então, tinha essa preocupação. Está acontecendo determinada coisa no estádio X, no estádio Y. A pessoa não está na lista, a pessoa vai ter que ser substituída porque ficou doente. Então, tem toda essa questão de organização para que realmente as coisas saiam como a gente assiste na TV. E por trás, gente, é muito, muito trabalho. Desde o antes do jogo até o pós-jogo. Então, imagina quando se fala de alimentos e bebidas, o quão mais trabalhoso que é. Então, a gente teve um trabalho enorme, mas foi uma experiência única que super valeu a pena. Então, é uma experiência que, assim, me deu uma visão muito mais ampla de qual é o papel do RH. E não só o papel de recrutar, mas o papel também de ajudar para que toda essa operação aconteça. Então, eu acredito que lá no Catar a galera também esteja ralando pra caramba. Um outro ponto que eu queria tocar aqui com vocês é que o emocional importa e muito. Então, a gente pode falar do melhor jogador, do melhor artilheiro, se ele não tiver com o seu emocional em dia, né? Emocional em dia não, mas se ele tiver com o seu emocional equilibrado, então ele não consegue separar ali as coisas. E muitas vezes até no nosso trabalho mesmo, acontece alguma coisa e nós não conseguimos ser produtivos ou produtivas para dar continuidade ao que a gente precisa fazer. Ainda mais a gente, né? Nós que somos tech recruiters, nós que trabalhamos no RH, a gente precisa ouvir outras pessoas, a gente precisa às vezes dar um conselho, uma ajuda, e quando a gente não está bem, automaticamente o nosso trabalho fica prejudicado. Então é muito importante sim cuidar do nosso emocional, é muito importante, se for necessário, fazer
terapia, faz terapia, ter um hobby. Então, tudo que envolve estar com o nosso emocional em dia é importante. É claro que a gente sempre vai ter problemas. Agora, quando a gente está cuidando ali da nossa vida profissional, a gente deve tentar, pelo menos em alguns momentos, focar no profissional e deixar o problema que precisa ser resolvido para depois. Eu sei que nem sempre dá, tem coisas que a gente não consegue separar, mas quando se trata de algo muito específico ou algo muito importante, como por exemplo, a gente está falando aqui da vida desses atletas que com certeza tiveram jogos que não eram tão importantes, mas agora eles estão na Copa do Mundo, então eles estão sendo vistos por todo mundo, igual a galera da Olimpíada. Às vezes vai fazer um evento, vai participar de um torneio, alguma coisa assim, que é algo não é algo eliminatório, né? É algo que é um amistoso. Então, o peso daquela responsabilidade não se torna tão grande como, por exemplo, numa final de Copa do Mundo, imagina, né? Outra coisa que eu queria falar pra gente refletir aqui é: cultive pessoas que torcem por você. Então, é muito importante a gente ter por perto pessoas que a gente possa contar mesmo. Sabe quando a gente está num dia ruim? Por exemplo, se a gente está às vezes fazendo uma reunião, uma apresentação e a gente não está sentindo muito seguro ou segura e a gente olha na plateia e vê alguém, seja nossos pais, nossos amigos, né, nossos cônjuges, em que a gente consiga olhar e falar, sabe, no olhar a gente percebe aquela energia. Então são pessoas que torcem pela gente, são pessoas que estão com a gente nos dias difíceis. E também quando a gente consegue alguma coisa legal, quando a gente tem uma vitória para contar, é muito importante ter com quem compartilhar. E comemorar pequenas conquistas é sempre muito importante. Então, cultive essas pessoas que realmente torcem por você, que apoiam a sua carreira, que apoiam as suas escolhas, é claro, que respeitam as suas escolhas também. E com certeza você vai conseguir ali ter mais produtividade, principalmente se a gente estiver falando do ambiente de trabalho. Então é sempre você compartilhar ali com o seu time, com a sua equipe, se você for gestor ou gestora, aproveite para compartilhar as coisas boas que acontecem também, que você pode proporcionar para o seu time, não só as coisas ruins, né? Não só as coisas que deram errado, ou não só às vezes as broncas que a gente leva no dia a dia. E falando em torcida, eu queria te pedir, se você gosta do canal, se você curte o canal, se você gosta dos vídeos e dos assuntos que eu trago aqui, não deixa de se inscrever, dar um like, um comentário, porque isso com certeza vai me ajudar muito a trazer novos conteúdos. E mais uma vez eu vou falar um dado que eu vejo aqui no canal. Mais de 50% das pessoas que assistem os meus vídeos não estão inscritos no canal. Então, se você é essa pessoa, me dá essa força aí, beleza? Mas vamos lá, um outro ponto é: um talento precisa de uma boa equipe. Então aí a gente tem 2 pontos, né? Primeiro que um talento, quando a gente fala de futebol, não vai conseguir marcar gol sozinho. Dificilmente a pessoa vai sair com a bola e vai conseguir marcar um gol sem dar nenhum passe para alguém. Claro que isso pode acontecer e vai acontecer em alguns momentos, mas é muito mais fácil se ele conseguir compartilhar ali com os outros jogadores do time. Então, existe a defesa, existe o ataque, enfim, existe um goleiro. Então, tudo isso para que o processo fique mais fácil. Por mais que você seja excelente no que você faz, uma hora ou outra você vai precisar de alguém da sua equipe. Então, pense nisso, cultive os seus relacionamentos com a equipe, principalmente, mais uma vez, se você for gestor ou gestora. Então, é muito importante ter esse relacionamento saudável e esse relacionamento sadio. E também, gente, todo mundo vai precisar de ajuda, tá? Então, tem gente que tem dificuldade de pedir ajuda, tem gente que tem dificuldade de mostrar, às vezes, que não sabe alguma coisa. Ah, o que os outros vão pensar de mim? Ah, eu não consigo fazer isso sozinho ou sozinha. Mas, gente, isso é super normal. Ninguém consegue fazer tudo sozinho o tempo todo, ok? Um outro ponto que eu queria trazer para vocês, e uma coisa que eu vi bastante lá nessa Copa, né, no Catar, é a questão do respeito. Então, quando a gente fala de respeito, é realmente respeitar o seu oponente, respeitar ali a cultura do local. Então, a gente viu que tem alguns pontos ali que são diferentes da nossa cultura, mas a galera tá respeitando e, é claro, ao mesmo tempo tem outras coisas que pra gente são estranhas,
Mas eu falo isso não só do local, eu falo isso até da religião que eles têm lá, e eu falo isso também principalmente em relação a dentro do jogo, os jogadores precisam respeitar ali os adversários e precisam respeitar os árbitros, né? As pessoas que estão fazendo ali com que as regras sejam válidas dentro do jogo. E nem sempre a gente vai concordar com o que está sendo falado ali. Nem sempre a gente vai concordar, às vezes, com um gol anulado, como aconteceu aí no primeiro jogo do Brasil, né? Mas é porque a gente quer ganhar e tal. Mas faz parte do respeito. Então, nem sempre concordar, mas respeitar. Então, a gente precisa disso na nossa profissão como Tech Recruiters, a gente precisa disso no nosso dia a dia como pessoas. Um outro ponto é treino e disciplina nos deixam melhores. Talvez você tenha um talento nato, talvez você seja muito bom, muito boa em alguma coisa que você faça, mas se você não treinar, talvez você não consiga desenvolver habilidades que você conseguiria se você realmente treinasse e melhorasse ainda mais aquele seu talento nato. Então, o treino tem a ver com disciplina e a disciplina tem a ver com a rotina. Então, não adianta você ter uma rotina se você não faz o que você deveria fazer. E não adianta você fazer o que você deveria fazer de vez em quando. Então, precisa ter uma constância. Assim como os jogadores, eles treinam com frequência. Poxa, pode ser o Cristiano Ronaldo, o Neymar, o Messi, quem quer que seja, é muito bom no que faz, mas continua treinando para conseguir deixar as suas habilidades ainda melhores. Então, quem somos nós, não é mesmo? Então, vale a pena treinar. Às vezes você precisa melhorar a sua comunicação, assim como eu estou fazendo isso e quero melhorar a minha comunicação, a minha apresentação. Então, é uma coisa que a gente vai treinando e essas horas de treino nos fazem melhorar. Prometo que eu já estou acabando, mas se você já gostou, já deixa um comentário, se você concorda, então eu quero saber o que você está pensando também. E uma coisa muito importante, gente, principalmente quem está começando, precisa se atentar a isso aqui, ó. Saiba valorizar o seu passe. Então, se a gente não fizer isso por nós mesmos, quem vai fazer? Quando a gente entra numa empresa, é hora de negociar, quando a gente está participando de um processo seletivo. E agora eu estou falando de nós como candidatos, tá bom? E não como Tech Recruiters. Quer dizer, como Tech Recruiters, mas não avaliando, e sim sendo avaliados como candidatos. Às vezes a gente está participando de um processo e a gente sabe que aquele valor não é suficiente para o que a gente atende de despesas ou para o que realmente a gente deveria ganhar. Ou até para o que a gente planejou mesmo de carreira, de evolução, o que quer que seja. E a gente acaba cedendo ali, às vezes, por medo. Isso acontece principalmente com as mulheres. As mulheres têm medo de se impor em alguns momentos, principalmente quando a gente está falando de salário. E eu queria encorajar você que está assistindo esse vídeo a realmente, se não faz sentido para você, fala que não faz sentido. Fala, olha, eu gostei muito da posição, mas no momento o valor que faz sentido para mim é X. Então, se vocês puderem chegar nesse valor, com certeza eu quero a posição. Mas agora não adianta entrar e depois que entrar, ficar reclamando que não teve um aumento, ficar reclamando que o salário não tá dando. Então a gente precisa pensar nessas coisas também. E os jogadores, eles valorizam o seu passe. É claro que a gente sabe que tem várias coisas envolvidas, né? Tem clubes ali, tem os agentes dos jogadores, mas nós somos os nossos próprios agentes quando a gente fala do nosso trabalho, da nossa carreira. Então a gente precisa sim valorizar o nosso passe. E uma das últimas coisas que eu deixei aqui, que eu acho que é uma das que a gente mais tem dificuldade, pelo menos eu, tá? Vou falar por mim. Você será criticado ou criticada algumas vezes e tudo bem. Então, quando a gente olha principalmente na Copa do Mundo, todo mundo vira técnico. Então a gente vê todo mundo opinando, em quem foi escalado, deveria escalar fulano, enfim, todo mundo tem o seu palpite para dar. E na hora do jogo, todo mundo também fica falando, se entrasse fulano, por que tirou fulano? Então isso acontece, isso é normal. O brasileiro é técnico de futebol. Mas, principalmente, de novo falando de quem é gestor ou gestora, você vai precisar, algumas vezes, tomar decisões em que você vai ser criticado ou criticada. É impossível agradar todo mundo da sua equipe.
Então, se você está preocupado ou preocupada com isso, infelizmente, você não vai conseguir fazer uma gestão efetiva, porque nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo... gente, ninguém nunca vai pensar igual a ninguém, 100% igual a ninguém, isso não existe. Então, quando você pensar em tomar uma decisão, você precisa pensar nos prós e nos contras dessa decisão no ambiente geral, se você for um gestor ou uma gestora, ou pensando na sua carreira. A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. E a mesma coisa acontece com os técnicos, né? Então tem coisas que a gente precisa ignorar, certas críticas a gente precisa deixar de lado para conseguir fazer o que a gente precisa fazer. Então só quem está lá na hora do jogo, dentro do campo, é que sabe o que realmente está acontecendo e por que a gente precisou tomar alguma atitude que talvez não estava prevista, não estava no script. Isso acontece muito também, às vezes, num processo seletivo. Às vezes a gente vai reprovar uma pessoa que é muito boa para a vaga, mas ela tem um comportamental ruim, ela tem um perfil comportamental que não se adequa ao que a empresa precisa, ao que a equipe precisa. E como Tech Recruiters, a gente toma a decisão de reprovar aquela pessoa e muitas das vezes a gente é criticado ou criticada porque tá difícil conseguir bons candidatos, né? O mercado tá muito, muito aquecido, então a gente passa por esse problema. Mas eu quero te encorajar a filtrar as críticas e pensar no que realmente é uma crítica ou pensar no que realmente é uma crítica porque você não fez o que a pessoa queria. E para a gente fechar, não deixe de tentar até os 45 minutos do segundo tempo. Se existe algo que você realmente queira, algo que realmente faça sentido para a tua carreira, corre atrás. Enquanto a vida há esperança. Então, tem gente que fala, eu tenho 40 anos, ainda dá tempo de mudar de carreira? Se você está vivo, se você está viva, se você quer, se você estudar, dá tempo. Eu não vou dizer que vai ser fácil, mas que dá tempo, dá. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem muito mais coisa que dá para falar, muitos mais detalhes que a gente pode observar, principalmente com o olhar de RH para esse ambiente, para o mundo esportivo e principalmente agora na Copa do Mundo. E se você concorda, se você não concorda, eu quero saber o que você pensa. Se você gostou, deixe o seu like. Se quiser deixar um dislike também, fica à vontade. E, mais uma vez, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo e até mais.